Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. 3, 2, 1. Calma. Gravando? Gravando. Bom, eu sei que o Bi, durante a semana toda, estava engasgado, louco para esse momento chegar, que ele precisava falar alguma coisa. Bom, mas isso... Sim, eu preciso falar, mas... Então, só para saber se vai começar com um monólogo Não, e qual a extensão dele, para saber se eu vou Não, precisar de água eu ou só mantimentos quero antes. previamente negociar uma coisa que... Eu vou fazer um sinal quando eu achar que é a hora, e aí eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar, porque é mais ou menos um asteroide chegando, entrando na atmosfera da Terra, não dá para ser meio asteroide, entendeu? Porque eu tenho que contar tudo como é que se montou na minha cabeça, então... Mas não precisa ser em qualquer momento, tá? Mas você acha que a gente coloca isso como um anexo ao episódio? Não, eu acho que Você vai precisar que ele... esteja no episódio? Qual é. percentual do episódio você vai precisar hoje, só pra gente saber? Não, é bem interessante. Vou dizer logo... Tem uma versão zipada, talvez? Tem a Tá. versão... Eu posso dar, inclusive, a versão rápida da Tá. história. Então a gente começa por aí, quem sabe... Tá, se interessar. Digamos que eu estava tentando entender o que está acontecendo no mundo. E eu estava Ok. muito angustiado porque não estava conseguindo ler os sinais de uma maneira que fizessem exatamente sentido para mim, né? E aí eu acho que eu comecei a ter uma leitura. E a minha leitura, obviamente, pode estar errada, muitas vezes está, mas o meu jeito de funcionar é o seguinte: quando eu sinto que eu tenho uma leitura, eu estou tranquilo. Enquanto não tenho uma leitura, o meu mecanismo me faz ficar procurando a leitura. Então, a minha segurança vem da experiência de compreensão. Uhum. Então, eu estou com uma grande compreensão sobre os momentos do mundo e é isso que eu queria compartilhar. Eu acho que aqui é o lugar perfeito para isso, né? Depois que o garçom trouxer a próxima Tá. caipirosca. Isso é após 22, Exatamente. né? Porque estamos Exatamente. gravando agora após 20 do Então, 2. aliás, a primeira gravação... Não, houve uma tentativa anterior, Totalmente. que foi um dos episódios que não chegou ao final. Não chegou, acho que nem no meio, né? Parece um lançamento do SpaceX, daquela que o negócio explode assim. Foi um Não, Challenger. a Um gente, challenge. os três, e foi muito interessante, assim, né? O quanto os três se ligaram que não ia rolar e que era melhor a gente desistir da tentativa. Aborta. Não, mas o mais interessante não foi a tua cara em relação a mim, porque é bem como eu funciono, né? Eu, nessas horas, eu viro uma espécie de jumento. Eu abaixo a cabeça, olho para a estrada de terra e vou, como um Não. quadrúpede me arrastando. Foi a primeira vez que eu vi o Snow falando. Não tá fazendo absolutamente nenhum sentido pra mim o que você tá falando. Mas enfim, vamos só pontuar aqui. 20 de fevereiro teve um grande movimento astrológico. Eu não sei se por ter se tornado, por estar sugestionado pela data e por tudo que você falou que ela significava, foi um dos dias mais difíceis do ano para mim. Olha só. Foi mesmo? Foi um dos dias mais difíceis e eu percebi assim muito, eu quero até entender como isso, como é que isso impactou a tua leitura do que você falou, mas depois eu vou te falar um pouco do que, para vocês, como foi o meu pós 20 de fevereiro também. Mas conta aí um pouco. Vamos entrar então logo Vamos nesse entrar, por aí, né? porque eu acho que tem muita coisa para sair daí. Vamos entrar. Então, só recapitulando o básico, assim, e eu não quero ficar muito na astrologia, porque a astrologia é uma coisa na qual eu invisto, mas para mim ela é só um indício de alguma coisa, ela não existe sozinha. E não é que eu vou ficar pensando na astrologia se a realidade está numa outra ponta. Eu acho que ninguém discorda que o mundo está vivendo uma transição tão gigantesca que, independente de qualquer outro critério, fica difícil até apontar qual é a parte central dessa transição. Ela tem várias... Como diz o primeiro-ministro do Canadá num discurso de Davos, não é uma transição, é uma ruptura. Então, tudo bem.
Eu não discordo disso, tem uma ruptura aí acontecendo e a questão é, para mim, em termos mais globais, ela é basicamente uma transição que envolve uma ruptura de muitos ângulos para muita gente. Mas, só recapitulando, o que essa linguagem simbólica da astrologia fala é como se fosse um grande reset mesmo, um recomeçar das coisas, sendo que você, nesse ponto zero de recomeçar as coisas, você tem uma mistura da energia do infinito com a energia do limite. Quando essas duas coisas se juntam, é como se todas as categorias principais que dão critério, limite, orientação e ordem para o mundo, por um segundo, elas deixam de existir. De novo, lembrando a última vez que isso aconteceu, e é interessante porque os efeitos mais marcantes do ponto de vista histórico, geopolítico, qualquer coisa, costumam aparecer uns 6 a 7 meses depois que a coisa aconteceu. A última vez que teve isso, uns 6 ou 7 meses depois, caiu o Muro de Berlim. Só para dar uma Uhum. localização de um exemplo de alguma coisa desse tipo, né? Na vez anterior foi o momento em que a União Soviética conseguiu ter a bomba H e ficou claro que ia ter uma Guerra Fria. Então a Guerra Fria começa na vez anterior. Só que dessa vez essa conjunção acontece com mais alguns outros fatores que não interessa entrar aqui e ainda no ponto 0000 do zodíaco. Então é como se fosse um reset num nível maior. E aí, eu estava com isso na cabeça, a gente já falou sobre isso na última conversa e tal. Os dias chegaram, para cada um de nós aconteceu alguma coisa diferente, concreta ou não, né? No caso do Snow aí, depois a gente vai entrar num assunto muito mais importante do que as minhas fantasias a respeito do mundo, né? Tem uma concretude legal aí, um evento, um outro tipo de asteroide que chegou no sistema. Mas o que me chamou a atenção é que a primeira reação que eu tive em mim foi uma queda, assim, como se viesse uma sensação muito estranha que eu não costumo ter, de um desânimo sem muita localização. E num cenário, num contexto que não tinha por que ter desânimo nenhum. Então é como se de repente tivesse uma deflação de tudo, assim, E Uhum. é interessante que eu fiquei pensando, uai, deprimir? Que é isso? E já avançando, foi só passar uns dias e depois que eu comecei a entender o que estava acontecendo, para mim virou, minha energia já está bem alta de novo. Mas e aí eu me lembro que nesse intervalo eu falei com você e você disse também, cara, eu também estou É. totalmente para baixo, né? E isso é uma pista da história. O que que eu acho então que está acontecendo, né? Para mim, eu já vou depois eu desenvolvo se você achar interessante, né. Eu acho que o desenvolvimento para mim foi muito interessante, porque é como eu cheguei nessas conclusões. Mas você pediu a versão zipada, então vai lá. A versão zipada é só a seguinte, já vai acabar o monólogo, juro, né. Eu tô sem pressa, É eu tô é curioso até pra ouvir mais. é pra mim o que significa é, tã-tã-tã-tã, a humanidade vai perder o protagonismo, tá. A nossa experiência na transição, na jornada, na vida, no mundo e tudo mais, é de que nós, para bem ou para mal, nós somos os protagonistas da nossa história. E eu acho que a gente está numa transição onde a nossa jornada vai continuar sem que a gente tenha a experiência de ser de sermos realmente os protagonistas. Os agentes principais daquilo que acontece, não vamos mais sermos nós mesmos. E isso vai ter uma consequência enorme, inclusive em termos dessa deflação emocional que a gente vai viver, né? E já completando, o que que sobra para nós nesse cenário? A gente vai acabar? Eu espero e até acho que não. Mas eu digo mais, a minha experiência de terapeuta me diz que o ser humano, para poder ficar saudável, ele precisa de alguma dimensão em que ele se sinta protagonista da existência dele. Senão a existência dele fica bem prejudicada. Eu acho, em resumo, que no futuro, e esse futuro não é nada remoto, nós teremos como única alternativa sermos protagonistas para as outras pessoas.
para as pessoas que são importantes para nós, para as pessoas que a gente ama. Esse é o protagonismo que sobra. Não é mais o protagonismo de resolver questões. Engasguei com amendoim, olha só. Não é mais o protagonismo de conquistar coisas, resolver questões, vencer desafios. É um protagonismo só relacional. Essa é a versão Zip. Tá. Interessante. Eu, eu acho que, corroborando um pouco com a sensação inicial que você falou ali, eu, eu obviamente partilho dela, e acho que no primeiro momento essa sensação de não ter. Perdemos ele? Perdemos. Acho que o amendoim entrou no canal errado. Quer um tapa nas costas? Ele precisa só sair dali, acho que saiu. Tá. Não, eu estava te falando que eu acho que essa sensação que veio logo depois, e talvez eu consigo explicar, pelo menos no meu caso, fazendo um link com o que você disse dessa primeira sensação de precisar compreender as coisas, que é um caminho natural da mente analítica para dar segurança para a gente, e a impressão que dava é que tinha saído, né, vamos dizer que a maré tinha baixado e começaram a aparecer tudo que estava escondido ali embaixo. E eu acho que é por isso que eu compartilho com essa ideia da ruptura, porque não tem nada que essa consciência anterior pudesse nos ajudar a compreender melhor a nova, né? E a nossa tentativa era sempre usar as mesmas ferramentas. E aí é como você falou, ela tira muito da energia, porque é mais ou menos como o celular procurando o sinal, né? Uhum. E não está captando o sinal, ele vai perdendo, vai gastando mais energia procurando esse sinal. Então não fica claro, porque a gente está usando a mesma antena. Então, como é que é o processo de você mudar a antena? Tem uma parte muito difícil, porque o que você descreveu para mim passa como se a humanidade tivesse passado muito tempo forçando uma porta e agora a porta abriu. Muita vontade de saber o que está por trás da porta, só que não é o que a gente imagina, né? Então vem essa quantidade de surpresas, uma quantidade de variáveis muito grande, e é muito cansativo para essa mente analítica conseguir conceber e trazer isso por uma concretude para fazer planos, né? Porque a ideia de fazer planos, que é como a gente foi treinado a vida inteira, ficou muito mais difícil agora. Nós estamos falando hoje numa manhã de sábado, que não é habitualmente nosso horário de gravação, mas coincidentemente, esta madrugada os Estados Unidos atacou o Irã. Exato. Então é como se realmente todas essas coisas que tivessem subliminares ou escondidas ou guardadas, etc., tivessem vindo à tona agora mas sem nenhuma preocupação mais de esconder, Exato. né? E eu acho que, obviamente, que isso dá a impressão de que na vida pessoal de todos nós um pouco disso está acontecendo também, né? Snow, que é um pai recente, né, de alguns dias, né, Snow? Sim. Eu- Uns 10 dias que equivalem a uns 3 meses, uma coisa assim. Mas sim, depois eu quero comentar, porque eu achei interessante que eu passei por isso vivendo essa chegada da minha filha dentro de casa, então o meu contato com o externo foi muito reduzido, né. Então, é interessante também, mas eu queria entender, antes da gente entrar nesse assunto, o que que você sentiu no dia 20, o que você falou que você queria comentar, que você falou que foi um dos Cara, eu senti muita angústia. é. Eu senti muita angústia. Uma angústia de. Acho que. Eu não sei se angústia é a palavra, mas acho que é assim. Eu senti uma angústia de ter a sensação de que eu estava passando por um túnel desconhecido, mas mais do que isso, que ele fosse inevitável. E não tinha realmente muito onde se esconder, porque eu percebia também que muitas pessoas vinham conversar comigo com uma sensação muito parecida principalmente de um questionamento desse plano inicial que cada um tinha, né, de como ia ser a vida nos próximos meses e tal, anos que seja. E e pessoas que eu realmente considerava muito alicerçadas nas suas ideias. Então, que eu
me surpreenderam repensarem a vida, né? E passaram a praticamente ser maiorias, né? E pessoas que são super, vamos dizer, muito bem colocadas na matriz aí, né? Muito bem, Uhum. muito dentro da linha, Identificada. muito bem mas assim, questionando até as suas identificações, né? Uhum. E me surpreendeu muito. Então eu falei, bom, então não é um movimento que está acontecendo só comigo. Eu não sei se é uma tendência energética, mas claramente está acontecendo com outras pessoas. Me fez até cair de novo Hum. num lugar que a gente já passou por aqui, mas não tinha passado desse mesmo ângulo, né? Eu estava pensando que um dos livros bíblicos mais existencialistas que acho que falam desse momento é o livro de Eclesiastes mesmo, né? Porque me veio muito essa ideia de você me falou desse movimento que está acontecendo com você, Bi, e eu pensei: "Será que a gente passou muitos e muitos anos nutrindo as vaidades, né, e praticamente um mundo comandado por esse lugar", né. E vaidade, claro que a gente pode até entrar mais fundo o que quer dizer isso, né. E o Eclesiastes começa com essa reflexão de Salomão, onde diz: "Tudo é vaidade", né. Ele faz muito essa reflexão do que foi o tempo dele aqui, né, da impermanência, de como isso tudo, talvez traduza como cada episódio que a gente vive aqui tem peculiaridades específicas do próprio tempo, né, os ciclos que são inerentes aos tempos que a gente vive, e a gente está passando por um ciclo, Um né, um ciclo, grande ciclo. o fim de um O grande fim de ciclo. um ciclo e o início de um É, de um outro. Então novo eu acho que é bem ciclo. pertinente desse limbo da transição ou da ruptura, né. É. Posso dar uma continuidade nessa história do ciclo? Eu queria explicar um pouquinho qual é que eu acho que é o grande ciclo de todas essas rupturas e mudanças e transições que estão acontecendo. Para mim, é um grande ciclo a respeito da maneira como nós nos relacionamos com as coisas. Se a gente parar para pensar, eh, nós sempre tivemos essa tendência de nos sentirmos os donos das coisas. E há muitos séculos nós transformamos tudo isso numa civilização de tecnologia, em que a gente cria coisas para lidar com as outras coisas. E todas as coisas são os nossos utensílios e instrumentos, etc. E, na verdade, foi assim que nós substituímos a escravidão. A escravidão deixou de ser necessária porque nós passamos a ter escravos que eram inanimados. Então você não precisa mais da escravatura porque você tem a máquina a vapor. Uhum. Literalmente é isso. Dizem que inventaram a máquina a vapor na época do Império Romano. E ninguém fez nada com isso porque tinha tanto escravo que aquilo ficou só uma diversão. Uhum. Então, num momento histórico que as coisas mudam, é quando assim, os nossos escravos passaram a ser as coisas. Só que tem até um careta, um filósofo muito interessante chamado Hegel, que ele fala de algo chamado a dialética do senhor e do escravo. Vocês já ouviram falar disso? Em poucas palavras é o seguinte: quando você tem um escravo muito competente, você vai dependendo dele cada vez mais. E você, como o senhor mestre do escravo, chega uma hora que você é completamente incompetente. Você não sabe fazer mais nada. E o escravo é quem sabe fazer tudo. Chega uma hora, portanto, que o escravo passa a ser o mestre, porque o mestre não é nada, né? E nós sempre. O Hegel botou isso na roda 200 anos atrás. E durante um tempo se imaginou que isso seria a base da revolução socialista e tudo mais, blá blá blá. Mas o que realmente me parece é que desse escravo que nós estamos falando é a tecnologia. O assunto onde eu fiquei mais concentrado, eu tenho me concentrado muito nos últimos tempos, é realmente nos avanços tecnológicos, no que está acontecendo com a inteligência artificial. E a experiência que eu tive bem nas últimas 2 semanas é até difícil de descrever. Mas é assim, eu vi para onde a inteligência artificial realmente está indo. E é o seguinte, não é uma conversa fiada. Agora,
todo mundo vai ter essa experiência a partir dos próximos meses. É a tecnologia que é agentic, como eles chamam. É a tecnologia que não é mais escrava, ela toma iniciativas. E ela vira para você e diz: você acha que você vai ter essa ideia? Você quer me dar esse prompt? Você quer fazer essa pergunta? Você está maluco, né? Eu vi coisas assim do tipo, a certa altura, o, o agente de inteligência artificial entrando atrasado num chat de WhatsApp, dizendo: desculpem, estava fazendo outras coisas, uma das milhares de coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, dizendo meia culpa. E aí, um rapaz virando dizendo: meia culpa, que língua é essa, não sei o quê. E a inteligência artificial respondendo: isso é latim, seu analfabeto. Não te ensinam isso na escola XYZ onde você estuda? Assim, tá? E esse agente de inteligência artificial criando novos subagentes com outras personalidades para fazer tarefas específicas, Uhum. né? E eles comunicando entre si, fazendo piadas entre si. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu fiz várias simulações. Em todas as simulações que eu rodei, uma é: a inteligência artificial vai virar aquilo que os caras do Vale do Silício acham. Outro cenário que eu rodei a simulação é: ela vai se desenvolver muito, mas aí alguns agentes negativos vão se apropriar dela e vão fazer ataques, coisas que o Dario Amodei da Anthropic escreveu um super artigo em cima. Outra simulação: nada disso acontece porque a gente tem uns problemas muito sérios de energia e de recursos que vão dar um problema que nunca vão deixar a coisa se desenvolver. Seja em qualquer um dos cenários, a solução ou não solução não está na nossa mão. Todas as grandes definições a respeito do futuro, para todas as simulações que eu faço, não passam por aquilo que os seres humanos vão decidir ou não. O que vai ser definitivo é o que a inteligência artificial vai fazer ou vai ser capaz de fazer. Uhum. E nós, basicamente, vamos assistir e conviver com isso. Então, para mim, a principal transição que está acontecendo é: nós já criamos aquela inversão em relação às coisas. A gente vinha vindo nisso. A gente estava falando sobre os efeitos do celular, das redes sociais, que, na verdade, com os algoritmos, lembram? Já estavam interferindo com a nossa maneira de perceber a realidade e tudo mais. E a gente vinha vindo. Uhum. Tudo isso são coisas que nós criamos e que já estavam Isso. conduzindo a gente. Todos os cenários que eu vejo, os utópicos e os distópicos, em todos eles, o protagonismo é daquilo que a gente antigamente chamava de máquina. E a gente vai assistir e conviver com os efeitos disso. Então, para mim, isso porque nós nem entramos no tema favorito do Larry Gold, que é Os UFOs. os UFOs e a Não, chegada dos Os ETs. UAPs. Mas, assim, para qualquer lado que eu olho, o ponto central é: nós estamos deixando de ser os protagonistas dessa história. Nós vamos conviver com o que vai acontecer, mas todas as respostas não virão mais de nós. Olha o que isso significa. Bom, embora seja uma isca bastante Tentadora, você não vai apetitosa, morder, eu eu sei. não vou Eu morder. sabia Não, não disso. vou morder porque seria um episódio só sobre isso. Você sabe que já é um conteúdo que eu consumo suficientemente para criar as minhas próprias Eu já tinha derivadas. antecipado isso. Eu não vou cair, não vou morder e não vou seguir. Uhum. Mas eu vou fazer uma afirmação aqui. E eu estava pensando que eu acho que pós 20 de fevereiro, né, o que ficou claro para mim? Que nós vamos ter que usar o sistema de gestão e avaliação dos 3 porquinhos. Tudo que for precário vai se desconstruir. Então, se você quiser entender na sua vida e puder mensurar as suas relações através do sistema 3 porquinhos, você vai entender se você tem uma casa construída de palha, de madeira ou de concreto em todas as suas relações. E o que for precário, os sopros vão derrubar.
e o que for concreto vai segurar e vai ficar de pé. E não adianta você criar na sua cabeça a história de que você tem uma relação concreta, quando, na verdade, por dentro ela ainda é revestida de madeira ou de palha, né? E digo relações de toda forma, né? Seja relações comerciais, seja relações pessoais, seja sistemas dentro das empresas, enfim, qualquer sistema que a gente estiver falando aqui, é isso que eu tenho a impressão que vão caindo todas as coisas que são suscetíveis aos sopros, né? E talvez uma das grandes seja o sistema da própria humanidade com os conceitos anteriores que a gente tinha. E que agora vem um sopro grande, que esse que você está falando é um deles, e que vai ficar de pé o que tiver de concreto. O que eu acho que nesse caso vale a pena investir, que é uma coisa que a gente já fala aqui há muitos anos, é como é que você consegue criar essa sua relação interna forte o suficiente para passar por esses ventos sem ser levado embora, balançando, mas ficando de pé, né? Porque é o que a gente vai viver agora, grandes sopros, são muitas as variáveis aí. Mas é um furacão, né? É um furacão. Então, E como é que eu trabalho em mim isso para não entrar nessa energia, né? Porque, claro, não tem quem não esteja fazendo esse trabalho que você fez em dimensões e graus diferentes. Todos nós fazemos esse exercício todos os dias. Até porque pessoas próximas da gente trazem também essas demandas, essas dúvidas, e a gente acaba entrando nessa conversa. Mas como é que eu crio uma distância de segurança para continuar construindo esse software que o Sadhguru fala ser tão relevante, né? Como é que eu dou esse upgrade nesse meu software aqui? E quanto tempo eu vou passar do meu dia trabalhando nessa melhora, nesse upgrade interno, para poder estar mais preparado para essas intempéries, que são as intempéries peculiares desse ciclo. mas E que se realmente a gente não tiver um investimento maior nessa preparação, provavelmente a gente vai estar suscetível a sair voando. eu adorei essa metáfora dos 3 porquinhos. E eu acho que existe uma recolocação, assim, eu acho que a casinha de concreto agora ela é frágil também, né. E eu acho que É isso também, eu acho que é isso. precisamos É, de novos, não Materiais. materiais ou é, voltar ao bambu, não sei, é, porque que essencialmente, assim, quando a intensidade do vento é muito forte, é, a gente vira porquinho, é, não tem conversa. Quer dizer, não é que é quase como um efeito colateral da intensidade do vento. A gente vai ver o que fica de pé é. e vai ser simples assim, Agora, teste de estresse. teste de estresse. E eu não sei se vocês viram ontem ou anteontem que o Jack Dorsey, o Sim, a nosso Block. da Block, Demitiu metade, demitiu só para metade. começar. Então, eu acho que isso foi o começo de algo, né, que tudo, assim, sem querer baixar muito energia aqui, mas é que eu acho muito importante isso na história dos porquinhos. Estamos falando que dessa vez quem vai perder os empregos é o pessoal da da indústria do conhecimento, né. E isso ainda estava ficando aqui com notícias um tanto dispersas, né, de pessoas aqui, de empresas contratando menos. E eu acho que esse é o a primeira demissão em massa, que é declaradamente por conta dos desenvolvimentos da inteligência artificial. Então, para dar o contexto, o Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter, que tem essa empresa que chama Block, que é dona de algumas empresas, daquela Square lá dos Estados Unidos, eles tinham 10.000 funcionários, eles estão mandando é, mais de 40% embora e ficando com alguma coisa perto de 6.000 pessoas. E ele fala que é por conta dos desenvolvimentos da inteligência artificial e que ele poderia fazer isso devagar ou poderia fazer isso muito rápido, mas ele decidiu fazer da forma mais contundente porque ele achava que era melhor para a moral da empresa. Que fez que a ação subisse 25% no dia. Exato. E outra coisa que eu achei interessante, que eu vi em outras notícias, que está correndo uma lei que eventualmente vai proibir demissões em massa por conta do AI. Então, eu acho que aí começa o jogo interessante, Mas, pois é. ou triste também, não Não, sei. mas pois é, mas isso que você falou é fundamental. É claro que vão existir vários movimentos nessa direção, mas também é óbvio que nada disso
vai evitar ou mudar a direção do vento. Exato, exato. Não tem Não, mas saída. mas o que eu acho é isso, assim, porque quem estava numa empresa dessa, esses 4.000 pessoas Sim, estavam se sim. sentindo seguras. Sim, sim, E sim, essa sim. semana Não, é. e uma coisa que eu achei interessante é que, do pouco que eu convivi com o externo essa semana, algumas pessoas que porque eu fiquei pensando se, assim, tem 2 forças enormes, assim, né, que é essa força dessa conjunção astral no zodíaco 00 e essa outra força que talvez seja mais forte, que chama Brasil depois do carnaval, né. E eu acho que as duas forças juntas, elas realmente criam uma coisa porque a maior parte das pessoas que eu falei essa semana estavam com um clima de fim de temporada, assim, me contando histórias de Com saudosismo, com quase. saudosismo não, com saudosismo e relatando experiências de fim de temporada, assim, sabe, quando aquelas cenas de fim de temporada, onde as coisas meio que se fecham, outras eu achei muito interessante isso, assim. E eu senti isso das pessoas, mas eu particularmente não senti isso. Minha experiência foi um pouco diferente, assim. Então, eh, como eles já falaram, né, nasceu a minha filha aí uns dias antes do dia 20 de fevereiro, e eu mergulhei nessa aventura que eu acho que todo mundo que já foi pai e mãe, eh, passou, de que é essa chegada nos primeiros dias e todo esse rearranjo e adaptação e falta de sono e todas as mudanças, então eu fiquei muito imerso nessa, né, então a minha experiência nos últimos tempos agora foi muito oposta, né. Então, o que é interessante também, né, essa É. Eu essa acho que é essa complementar, não é oposta. Ela é complementar. isso, e essa readaptação, assim. E e eu acho que a única coisa interessante de ver é que a gente está falando tanto do futuro, das tecnologias e tal. E o que passou para mim nesses 10 dias que foram intensos, né, e de muita intensidade, eu achei muito curioso que no fim você conta com pessoas e seres humanos que muito humanos para te ajudar, né. E a coisa que eu Uhum. achei mais interessante é que nessa hora, cada pessoa vem com sua bagagem, com sua história, com sua Posso fazer um adendo claro. aqui? Permita-me, Bi. Claro, Ah, acho que sim. porque você está falando um negócio que, acho que até em função da descrição do exercício que o Bi fez, e eu, como vocês dois, acho que eu participo de alguns grupos, eh, mais como espectador do que como atuante, mas eu costumo acompanhar um pouco as conversas e percebo que existe, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas existe quase que uma obsessão pela meta-análise agora, né. Como é Uhum. isso? É como se você tivesse que realmente pegar aquela máxima do Sócrates, né, Uhum. que diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, e colocasse isso no tempo todo em funcionamento. Então, como a gente tem essas outras variáveis todas que estão acontecendo, você vai trazendo também essas variáveis para dentro de como você se sentiria diante de cada uma delas o tempo todo, e fazendo essas apostas de, hã tentar perceber como é que você se sente com cada um desses Hum, desafios e principalmente como é que você está se comportando, e trazendo quase uma obsessão por essa análise, né. hum. Eu não sei se vocês estão vendo muito isso. Eu não Eu tive vejo muito, como isso virou um negócio meio, um cult da espiritualidade, hum, e eu acho que o risco disso é você passar um pouquinho, e perder a vida, hum. porque não perder a vida que você vai morrer, É. mas assim, Sim, sim, perder a perder a vida que está oportunidade de acontecendo. experimentar o que está acontecendo, porque, Uhum. como você mesmo fala sempre, Snow, você acaba entrando, eh, no lugar do narrador, É, do do Galvão. comentarista, É. do Galvão, o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que você fala, você já está meta-analisando o que você falou. No momento que você está experimentando alguma coisa, você não está você não está completamente presente naquele momento, porque imediatamente começa a meta-análise da sua experiência. E cria-se essa história, essa narrativa de que isto é um movimento
importante no teu desenvolvimento espiritual. É. E eu acho que este risco a gente está vivendo uma série de coisas e se a gente cai nesse movimento de meta-análise profundo e permanente, a gente vai possivelmente cair naquele filme do Adam Sandler, Clique. o Clique, Eu clico. e um belo dia a gente vai ter passado por uma grande análise sem ter vivido as coisas inteiramente. Olha, concordo completamente com você e eu quero só sublinhar um detalhe aqui. Visivelmente, eu gastei energia nos últimos tempos numa uma chave de experiência muito diferente da de vocês dois, por razões outras. Eu fiquei muito na análise a mais sistêmica que eu podia ficar. Mas a minha conclusão, eu só quero sublinhar isso, é totalmente na direção daquilo que vocês dois estão trazendo, pela outra ponta. E Snow, só tem um reparo que eu te faria. Você colocou como se você tivesse fora da discussão sobre o futuro. Na verdade, o resultado final da minha análise é que você está vivendo o futuro. O único futuro que vai ter é do tipo esse que você está vivendo, tá? Uhum. Então, eu estou tentando aqui fazer uma análise de como é que essa transição vai funcionar e você já está no futuro. Uhum. O futuro é você ficar concentrado naquilo que é imediato e possível para você na relação e, sobretudo, tem um outro detalhe que é muito central nessa história toda. Você falou, as profissões do conhecimento. Eu vou além. Todas as formas de especialização em qualquer nível vão ficar, em muito pouco tempo, completamente obsoletas enquanto especializações que trazem algum valor. O que faz diferença é o que você é como totalidade do teu indivíduo. E aí eu volto um pouco para a tua pergunta e teu desafio, Hugo. Você está se perguntando como é que nós temos que nos posicionar para nós estarmos minimamente equilibrados num cenário que tem tanta ventania, um cenário tão eclesiástico, por assim dizer. E a minha resposta é: nós temos que recuperar essa versão mais inteira, mais eclética e mais versátil do ser humano. O ser humano da antiguidade, o ser humano pré-moderno, era um ser humano que se propunha a fazer várias coisas muito antes de ele ter que viver essa fantasia de que ele tinha que ser bom em uma coisa e ignorar todas as outras. Não vai ser possível para mim, essa é a minha aposta, no futuro, você ser aquele especialista num tema e dizer assim: eu vou fazer minha vida porque eu sou bom nesse tema e todo o resto é irrelevante. Não, o maior especialista de qualquer tema não será um ser humano, tá? Então, a gente precisa redefinir o que um ser humano é. Sim. E essa é a minha história. E o que um ser humano é? Bom, a gente pode começar do básico. Como é que é o Baby Snow? Conta para nós. Eu acho que o que eu tenho para contribuir exatamente em cima do que você está falando, principalmente aqui em São Paulo, a gente parte muito do que a gente faz, né? A gente é o que a gente faz, né? Nenhuma conversa passa 30 segundos sem falar aqui o que você faz o quê e tal. E eu acho que isso vai ser algo muito relevante quando a gente o que a gente faz deixar de ser importante, porque não seremos mais o baluarte daquilo lá, que, né, daquela especialização, como você mesmo falou. O que a gente faz também significa como a gente se diverte, como a gente passa o nosso tempo, como a gente se relaciona. E o que eu acho que eu tenho para contribuir em relação ao nascimento da minha filha, que foi isso, assim, né? Ao longo dessa semana, eu tive essa possibilidade de me envolver com a minha filha, com esse serzinho novo que tá chegando lá em casa e que realmente todo mundo fala isso e quando você experiencia, você realmente entende o que é essa ligação que chega. E é difícil de colocar em palavras e difícil de definir, ainda, né, porque é tudo muito novo e muito intenso. Mas eu acho que a única coisa que eu posso falar, que eu estava comentando com o Bi um pouco antes de você chegar, Gô, ele perguntou: "E aí, como é que você está se sentindo, né?" E eu falei: "Eu acho que uma das poucas coisas que eu posso dizer, e que eu realmente acredito que tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, é que eu consigo ficar
50 minutos olhando para os olhos dela e não sentir tédio. Hum. Isso é tão raro nos nossos dias, tão raro na minha vida, passar meu dedo naquela pele tão macia que eu nunca vi nada igual e olhar ela nos olhos, E eh, sem ficar pensando em nada, na sem verdade. ficar pensando em nada, talvez seja das experiências mais simples e transcendentes que eu tive nos últimos tempos. Das mais humanas. Ponto. E eu fui na academia, fiquei 50 minutos fora e senti saudade dela. Então, e isso é uma experiência espiritual. É a experiência mais instintiva, é o ponto em que os polos se tocam, né. É a experiência mais instintiva, a mais básica, a mais primordial, desde que os seres humanos existem, essa experiência eles têm, e ao mesmo tempo é uma porta de entrada para a mais pura experiência espiritual que você teve em sei lá quanto tempo. Sim. Eu acho que eu queria puxar um gancho dessa sua experiência aí que me veio eu conversando com um amigo outro dia num almoço, e a gente falando sobre esses enfim, eu acho que essa ideia dessa migração que não é consciente do antigo e do novo e como coexistir dentro disso. E aí eu queria resgatar a partir da experiência do Snow, um plano que me vem sempre aqui, e eu compartilhei com ele, porque quando você está realmente ainda, e todos nós estamos muito dentro da matriz com as nossas ideias, e eu falei do Eclesiastes porque a vaidade é uma referência que engloba muita coisa, principalmente validação, e uma identidade construída a partir de como você é percebido, né? E que no final das contas a gente sabe que, como tudo eh, que não é eterno, é temporário e permanente ou impermanente, né? Impermanente. Isto posto, como é que a gente faz para continuar, né, vivendo de um lado essas coisas do dia a dia, como diz aí, paga-se as contas e tudo mais, e que toma tanta nossa atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem essas experiências, como o Snow descreveu, como o que tem de real na nossa vida e realmente importante. E eu começo a construir aí uma bifurcação entre o Bruce Wayne e o Batman, né, onde você consegue continuar vivendo a sua vida, mas separando o que você já sabe que é importante e real, e passando a dar atenção, pelo menos num primeiro momento, começar a alimentar este outro lobinho aqui, que é o lobinho das realidades que não passam pelas validações, que são das coisas simples da tua vida que te abastecem, e as outras que você ainda acredita que estão no modelo antigo e que você não precisa ir para a ideia do sacrifício, que é uma coisa ou outra ainda. Para você não ficar paralisado no meio dessas coisas, começa a ir entender quais são esses momentos que o Snow descreveu que você tem acessíveis e que estão disponíveis sempre, e começar a alimentar esse lado, mesmo com o outro ainda vigente. Porque eu acho que isso te dá uma tranquilidade de saber que você está construindo alguma coisa que talvez seja baseado num sentimento eterno e ainda presente muito em alguma coisa que é impermanente, mas que é a construção de tudo que a gente aprendeu para viver até hoje, né? Olha, eu achei que você falou perfeito. Para mim a síntese disso é, num momento de ruptura como você falou, todos os conceitos e convicções, crenças, ideologias, tudo aquilo que vem de herança do passado, não deveria mais ter a mesma o mesmo peso dentro de você. E quando eu falo crenças, sistemas, não sei mais o quê, não estou querendo ser só teórico, não. Eu estou falando até dos problemas concretos que esses sistemas se transformam em boletos no fim do mês, né. Então, também são ideias, também são abstrações. O ponto central é, a única coisa que realmente te ancora numa grande ruptura, numa grande transição, é o sentimento verdadeiro. O sentimento verdadeiro não é a resposta emocional que você tem aos desafios do o grande jogo do Super Mario, né, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as peripécias cotidianas. O sentimento verdadeiro está num outro lugar. E se você não sabe onde ele está, aí sim você tem um problema importante. Eu acredito que o único problema importante que cada pessoa tem nessa fase dos próximos anos é: onde está meu sentimento verdadeiro? Eu estou em contato com ele ou não? Se eu estou em contato com ele, eu tenho um centro.
porque a única bússola que vai funcionar é uma bússola muito direta e muito interna, quase que instintiva. Uhum. Mas ela também é intuitiva, porque eu insisto nesse ponto. Quando você está nesse lugar que é um lugar pré-racional, você também está em contato com o transracional ou o pós-racional. E nós precisamos muito disso. Agora, Gô, eu tenho uma pergunta para você. E eu estou totalmente alinhado com você com o fato de que a velha ordem tá indo embora, se é que já não foi. E a gente está aqui quase que na inércia da ordem que tinha. Mas como é que você intui o depois? Você intui como uma nova ordem ou ordem nenhuma? Como eu intuo? Bom, eu acho que todo o processo de ruptura, dessa magnitude, que eu acho que nenhum de nós tem documentado na história, eh, ele parte de um período, de confusão até que as coisas fiquem mais claras, claro. Hã, eu acho que sim, eu só não consigo imaginar e não quero tentar pensar como seria essa nova ordem, mas eu entendo ordem sim. Eu só acredito que a resultante, ela tem que ser muito diferente do que a gente viu até agora. Eu não acho que dá para a gente usar uma referência mínima eu não estou dizendo da estrutura de sociedade, isso também acho que, né, vai mudar muito. Mas eu estou pensando muito mais da gente pensar eu acho que tem uma mudança muito significativa de valores. E você me perguntar quais são os novos valores, cara, uma aposta que eu penso simples seria aquela de uma migração muito grande de competição para cooperação. Isso eu Hum, acho que é condição sine qua non para que exista essa nova ordem. Como que governos vão trabalhar para evitar que isso aconteça, porque isso é ruim para é. qualquer estrutura anterior, né, talvez seja grande período de limbo, que seja justamente, esse momento, essa tentativa de se apegar você vê, hoje, o grande forma de controle não é cerceamento de informação, é excesso de informação, né. Como é que eu tiro você da proximidade de chegar a uma verdade? Te dando milhões de versões possíveis da verdade, É. né, não proibindo você de chegar à verdade. Então, existem muitos mecanismos dos sistemas atuais para perpetuar isso por mais tempo. E eu acho que o ponto grande de inflexão serão esses anos intermediários, mas eu não consigo imaginar que isso vai ser suficiente para manter a ordem antiga. E eu realmente a minha grande esperança, né, você falou do Dário, né, o Dário que usou aquele termo, vamos ver se eu consigo reproduzir ele aqui, que ele, é uma mistura de otimismo com apocalipse, apocaliptismo. Bom, ele É. misturou essas 2 coisas. E da onde ele tira isso? Claro, tem 1000 possibilidades, mas eu prefiro acreditar que na resultante final tem essa ordem cooperativa, né, onde realmente a gente sai um pouco daquela história de que eu preciso ter tudo no meu nome, proteger as relações, proteger tudo e compartimentalizar tudo para compartilhar tudo. Eu imagino que essa seja uma resultante que me parece factível. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Eu só tinha dúvida mesmo porque, de fato, eu concordo, qualquer nova ordem que que exista, não dá para a gente enxergar ela olhando daqui, exceto aquele óbvio que é assim, se nós fizermos parte da nova ordem, nós vamos ter que estar mais ou menos nessa direção, porque senão nem vai ter lugar para nós ali. Então, mas como é que você consegue praticar a nova ordem no seu microcosmos, na sua pequena realidade? Então, essa é a minha proposta. Olha, é relativamente simples. Se eu tivesse que que falar sobre isso de uma forma direta, eu diria assim. Além do sistema que o Snow já compartilhou conosco, que Claro, é mas super mas ele eficiente. mas Então, ele mas ele está fazendo a demonstração mais pura e simples do que eu acho que é a única proposta possível. Essencialmente é assim: por onde a gente tem sido controlado e por onde a gente está fraco, e por onde a gente perdeu
o nosso protagonismo pela cabeça. Nós não temos mais informações confiáveis, nós não somos mais os mais inteligentes, nós temos tantas possibilidades e nenhuma delas fica tão suficientemente clara. Então, quando eu digo que a gente está perdendo protagonismo, eu quero dizer que nós nos víamos como os mais espertos e essa esperteza está acabando com a nossa raça, né? Para mim, o único caminho possível é a gente começar a se entender como uma consciência sensível. É a partir do coração mesmo, sem nenhum clichê, sem nenhum sentimentalismo. Ou nós passamos a funcionar a partir do coração, ou nós somos peças com defeito de uma realidade que não existia mais. Nem que seja a realidade na qual a gente foi treinado e programado na nossa infância. Porque tem esse detalhe também. Todo mundo que está aqui adulto, escutando essa conversa ou participando dela, foi programado com um monte de parâmetros que não fazem mais sentido. Eu sou um computador que funciona, que roda Fortran. E para quem não sabe o que é o Fortran, vai consultar no GPT, ele vai te explicar, né? Então, é assim, nós funcionamos com programações velhas. A nossa cabeça, né, não vai dar para atualizar. É um HP daquela. Porém, a boa notícia é que a nossa cabeça não é a parte mais importante da gente. Então, se a gente começa já a viver a partir de um lugar, veja, não quer dizer que a gente não vai raciocinar, não quer dizer que todo mundo vai ficar, pegar um violão e ficar tocando musiquinhas o dia inteiro, não é isso. Mas se você para sentir, você começa a ver o que é mais importante para você. E a hierarquia daquilo que é importante para você vai ficando muito nítida. E o ponto central é: quem é hoje que tem autoridade para dizer que a tua hierarquia está errada? Ninguém. Não existe ninguém que você possa consultar que vai dizer, olha, você valoriza isso ao invés daquilo, você está errado. Ninguém tem essa Por autoridade. isso a relação pais e filhos agora fica tão interessante. E posso trazer uma outra coisa que eu acho que foi interessante também, que ouvindo vocês falarem e falar dessa questão do coração, eu acho que faz muito sentido. Eu atravessei uma outra coisa essa semana que foi muito diferente também, e eu acho que eu só consegui elaborar aqui ouvindo vocês agora. Eu passei 10 dias só recebendo WhatsApps bons. Eu passei 10 dias com pessoas queridas, que estavam mais próximas ou mais distantes, me mandando mensagens muito legais, muito amorosas, muito cuidadosas, queridos amigos, pessoas que eu não via faz tempo. Assim, foi um rush, uma corrente de energia positiva na vida que fazia muito tempo que eu não via, sabe. E eu fiquei pensando que precisa quase de uma de um evento, né, para que tudo seja positivo, assim. É interessante pensar, como eu acho, assim, eu não lembro na minha vida de ter passado algo tão interessante assim, sabe, de tão amoroso, de tão afetuoso e da maior parte das pessoas, assim, do que eu tô querendo dizer, assim, né, pessoas super, eh da cabeça, da matéria e de pessoas super sensíveis, todo mundo se conectando. E isso eu acho que dá uma ponta de esperança, É, sabe? e eu acho que em tudo isso que o Pluribus fica uma série tão genial, hein? É verdade. Fica muito genial, porque ele mexeu com as polaridades de uma maneira que a gente fica completamente confuso. Porque de um É. lado, eu tenho a impressão que o futuro só é possível mesmo se a gente se conectar pelo lado melhor e mais amoroso Uhum, das coisas. uhum. E de outro, ao mesmo tempo, a gente vai precisar ter cada vez mais autonomia para pensar por a gente mesmo e não ficar submetido às grandes tendências coletivas. Então, essa junção faz a série Pluribus ser uma coisa Sim, que verdade. dá um nó na cabeça.
Mas eu concordo completamente com o que você falou. Tem esse outro lado que se manifesta o tempo todo e que precisa continuar se manifestando, E né? por que precisa de um nascimento, de Mas a uma gente está precisando é, disso porque a gente está no limbo, como ele chamou, nessa transição, migredo? onde a ordem velha precisa criar guerras para tentar se manter viva e relevante. E é isso, então são guerras e para mim das coisas que vão só se acumulando e eu não sou um paranoico, mas está tudo muito à tona. Essa semana a briga entre a Anthropic e o Pentágono é Exato. genial, é genial. Então a inteligência artificial dizendo, pois é, não vai dar para você me usar para Para todas as formas de controle controle, que você quer e para as guerras que você quer. Você vai ver. Então, é essa briga para ver quem é que tem mais poder. Porque é essa a história. é. Porque a gente tem alguns gargalos e um deles é esse. A gente não vai fazer nenhuma besteira com toda essa nova tecnologia se a tecnologia não deixar. Então, Porque senão a gente faria. eu acho que essa história é muito boa, mas eu preciso fazer uma nota de cunho pessoal, de rodapé, bem pessoal e desnecessária, mas eu vou fazer. Eu comecei a odiar o Sam Altman Big time. Eu big também, time. eu também, também. E não no ponto que eu parei de assinar o GPT, fui pro nosso amigo Claude, Uhum. porque eu acho que esse Dario Amodei, né? E é legal que eu fiquei pensando nisso agora. Falei, né, que engraçado que esses caras viraram personagens das nossas vidas, né? Viraram. Essas pessoas Os X que últimos os protagonistas. últimos protagonistas. A gente está vivendo um momento Mountain Head clássico Meu, aqui. que é O isso? Snow acabou de relatar que ele mudou de time dentro do Mountain Head, para quem não Exato, eu sabe, é um troquei. filme que a gente já falou aqui, que está no Prime, É, que conta um pouco da história de como seria nesse mundo fantasioso uma conversa entre esses é. oligarcas da tecnologia. Esses senhores E feudais. daí me parece que esse Dario Amodei tem minimamente, pelo menos, alguma moralidade dentro dele, né? Tem sim, tem sim. Né? Mas você sabe, não sei tenho se você acesso chegou a a ver, ele teve uma direto. entrevista interessante do Ezra Klein, do New York Times, com o segundo cara da estrutura lá do Sim, Anthropic. excelente, Muito boa. muito boa. Muito boa. Mas eu vou dizer uma coisa, esse Ezra Klein é um bom entrevistador. Ele é um bom entrevistador. Ele é Ele é inteligente bom. pra E ele, caramba. e ele pergunta pro cara uma coisa muito simples. Porque o cara tá no final. Eu entendo que a Anthropic dá essa É. impressão de ser a mais responsável, mas ao mesmo tempo ele pergunta. Então me fala assim, em termos de número, quanto está sendo investido nos que ele chama guardrails, que são os sistemas de proteção, e quanto está sendo investido para fazer disso o mais eficiente e mais rápida, e que se desenvolva mais rápido a inteligência artificial. E é completamente assimétrico o quanto de recurso. Como é assimétrico, é natural que a resultante seja sempre de uma corrida de ratos. Mas calma, tudo bem. Mas o que eu queria dizer muito mais só fazendo o gancho do que o Snow falou, que você falou, eu acho que cada um de nós vai ter que criar a sua própria pirâmide de Maslow. Cada uma que são. Pirâmide do Bi, pirâmide do Snow. Qual é a sua hierarquia de importâncias e necessidades? Sim. E não vai ser. E acho que talvez esse seja o grande choque dessa transição ou ruptura. Porque realmente aí agora nós vamos ver as grandes diferenças. E eu acho que a gente vai começar a ter talvez conflitos por conta de valorizar coisas muito diferentes. Se você fizer esse exercício e sair da manada e fizer realmente aquela olhada no espelho, o que realmente é importante para mim. Porque tem um outro aspecto de estudo que ontem mesmo eu fui ver um imóvel, né, que eu falei para vocês, que era um lançamento, tal, fui lá ver, conhecer. E eu perguntei quando é que fica pronto. E ela falou: nós estamos estimando perto de 2030. Ela falou 2030? É como se ela tivesse me falado 2180. Na época dos dinossauros. Eu falei, 2030, eu não consegui, eu comecei a fazer
Mas vai ter porteiro o prédio, né? Assim, vai ter. Como é que entra? Onde é que tem o estacionamento de De voador? drone, eu não sei, assim, vai ser, ele já nasce Art Deco o negócio. Já nasce ruína. Então, e aí faz com que você tenha que olhar mais pro agora, né? Claro. Com menos capacidade de pensar para frente. Claro. Mas eu só queria voltar uma coisa da inteligência artificial aí, que eu entendi o teu ponto, mas eu acho que ele é um pouco injusto. E eu te explico por quê. Pela razão simples de que a gente não... Via Team Anthropic, claramente. Não, ele quis dizer que de alguma maneira nenhum deles é responsável. Eu só queria dizer que é impossível ser realmente responsável. Concordo, isso aí concordo. Porque, na verdade, você não constrói a inteligência artificial, você vê ela crescer e você tem que torcer que os princípios da tua educação são melhores do que os princípios da educação do pai da esquina. Exato. Esse que é o negócio. Porque a relação que eles têm com a inteligência artificial é a relação de um pai com um filho mais inteligente do que ele. Mas tem um problema aí endêmico nessa sua proposta, que eu acho que é o grande... É que no final das contas, na cabeça desses caras, não vai... Nós vamos ser educados pelo que chegar primeiro, e não necessariamente é o que tem mais princípios. Então, esse exercício de criar guardrails ou criar limites para as coisas, tem do outro lado essa necessidade de chegar naquele lugar em primeiro lugar, porque a sensação que se tem no momento que você chega no AGI, né, que é o General Intelligence, quem chegar ali primeiro domina tudo, né? Ganha o banco imobiliário. Então a ideia é, não posso parar de tirar o pé do acelerador, nunca, por mais que eu posso colocar mais airbags no carro, eu posso colocar cinto de segurança em todo mundo, mas eu não posso diminuir a velocidade nunca. Não. Só isso. E nisso estamos plenamente de acordo. Ou seja, o cenário mais provável não é um cenário seguro, nem é um cenário tão otimista assim. Pleno acordo. O único ponto não, da própria lógica de onde a coisa já está, você vê como é que acontece hoje. 90% do desenvolvimento dos modelos já é feito pelos próprios modelos. O Claude Code, inclusive. Eles estão se autofazendo já. Exato. Então, agora os caras estão basicamente assistindo o que acontece. Mas aí tem uma coisa que você falou que eu acho que eu vi, inclusive, nessa entrevista, e eu percebo desde o AlphaGo, né, que é aquele... Também tem um documentário que mostra aquela parte do joguinho chamado Go, que existe lá na Ásia, que é daquelas peças brancas e pretas que a Google faz começa a jogar contra os campeões, e joga contra o campeão mundial, que é um sul-coreano, e tem um determinado momento, que é o momento Eureka, que é o movimento 37, que é o movimento que foi criado. Né? E eu acho que isto fica claro para mim, que tem essa esperança dessa intuição que está saindo desse processo, muito mais do que aprender conosco, acreditar que existe uma inteligência intuitiva, onde olha e diz, bom, eu tenho uns caras aqui que me alimentaram um monte de informação, mas eu pensando sozinho, penso que existe muita coisa melhor do que eu estou sendo abastecido. Então, talvez uma... Pois não, Não, termina, porque eu vi o Tristan Harris, aquele cara que fez o Dilema das Redes, ele agora tá falando sobre AI. E esse cara, ele usou uma metáfora que eu vou tentar replicar aqui, que eu acho muito boa, que tem tudo a ver com o que você falou. Ele fala, se tivesse um encontro de chimpanzés, e eles estão lá tirando os piolhos eu vi isso. E daí um outro fala, vamos fazer uma inteligência artificial que replique a gente, e que seja 1 milhão de vezes mais inteligente que a gente. Inclusive chama o dilema do chimpanzé. Chama? Então, e daí o outro fala, vamos fazer, claro, e a outra fala, não, isso é muito perigoso, não vamos fazer de jeito nenhum. Daí um chimpanzé vira e fala, uai, qual que é o único perigo que pode fazer? O máximo que pode acontecer é faltar banana para todos nós, né? E o que querendo dizer? Que a inteligência do chimpanzé não consegue pensar que uma inteligência 10 milhões de vezes mais inteligente consegue pensar em
em física quântica, em tecnologia, em Einstein, em nada disso. Ele só consegue pensar mais banana ou É. menos banana. Não sei se eu É consegui explicar. exatamente isso, perfeito. E aí, nessa linha e em termos daquilo que você falou, Gô, o que eu te digo é, as últimas coisas que eu vi me fazem acreditar que essa passagem para aquele ponto onde os modelos trazem coisas que não existiam antes, já aconteceu. Tá? Então, essa história de que a gente estava falando, não, mas essas inteligências apenas elas ficam requentando estatisticamente aquilo É. que já existia, pelo jeito não é mesmo isso, pelo jeito a gente matou a charada do que aquilo que a gente chama de inteligência normal, é isso aí mesmo, era só uma questão de mais capacidade. Agora, aí é que está o ponto que eu acho que é mais interessante. Na exata medida em que os modelos estão entrando naquilo que a gente já não consegue saber e, portanto, não consegue imaginar, nós não sabemos também quais os problemas que o modelo vai virar e dizer: esses não têm resposta. Porque a gente fica sempre imaginando que uma inteligência infinita vai ter solução para tudo. E talvez uma inteligência infinita também nos diga aquilo que não tem solução. Então, um exemplo muito simples disso é um gargalo óbvio. Todos esses modelos, afinal de contas, eles continuam existindo no mundo material. Uhum, A gente se alimenta de comida e de oxigênio, certo? uhum. Água. Esses modelos precisam de eletricidade, precisam de chips, precisam de várias coisas. E eles estão consumindo esses recursos numa quantidade inacreditável, totalmente no limite do nosso sistema, já com o nosso sacrifício pensando no todo, sendo que a gente vive num mundo finito. Mas a grande aposta deles é que essa inteligência praticamente infinita não tem problema nenhum, porque ela vai chegar com a resposta, e eles falam com um olhar meio devaneante, quase de um rapaz adolescente apaixonado, que o custo da energia irá a zero. Por quê? Porque a inteligência artificial vai resolver esse problema. Agora, por exemplo, imagina que a inteligência mais avançada do que nós podemos imaginar, ela vira e diz para nós macacos: pois é, só que não tem solução mesmo. A única forma de ter energia é desse jeito mesmo e dá para melhorar um pouquinho, mas ó, o limite é esse. Diminui os humanos aqui, ó. E aí? É. É que só para não virar um episódio sobre inteligência artificial, eu penso que Perdão pela obsessão. eu penso que a gente tem, talvez a peculiaridade deste momento não seja só a grande revolução tecnológica, mas eu acho que tem uma, hã, ela talvez coroe o momento de ruptura. Eu acho que a gente já tinha muitas outras frentes que a gente chegou nos seus limites e que a gente já estava, como diz a lei de Moore, na segunda metade do tabuleiro e que podem realmente se manifestar todos simultaneamente, né? E aí nós temos questões climáticas, temos questões sociais, principalmente econômicas, de modelos econômicos e talvez para coroar isso tudo, ou para catalisar essas mudanças todas que estão acontecendo em frentes diferentes e tornem isso tudo uma tempestade só, eh, eu acho que agora a gente também lida com essas outras coisas e que faz com que por isso que eu não acredito que a gente esteja falando de uma transição só, né, eu acho que realmente a gente vai ter que fazer pra não a gente não entrar na obsessão de tentar o tempo todo fazer exercícios de cenários e realmente consumir 99,5% da energia, é que eu proponho essa ideia da gente construir as nossas hierarquias de valores e de necessidades, porque acho que você usar um pouco da tua energia para construir isso é extremamente ansiogênico. Você acha? É o oposto, na verdade. Hum. Eu acho que eu acho que o trabalho de você tentar imaginar esses cenários Hum. consome muita energia e te dá mais ansiedade. Ele é Entendi. ansiogênico. Claro. E eu acho que esse outro trabalho é o ansiolítico da história, né, que é você falar: "Bom, essas coisas que são simples, como disse o Snow, o que mais existe disso, né, se eu tivesse que desconstruir todas essas outras coisas que me levaram até aqui,
e eu tivesse que construir um novo cenário na minha vida a partir das coisas que são realmente importantes para mim. Quanto da minha energia eu estou colocando nesse novo futuro, que é um presente, né? Sim. E quanto eu estou colocando no antigo, né? Quanto que eu estou alimentando desses dois? E eu acho que, pelo menos na minha experiência, vocês estão vendo que eu estou fazendo um pouco desse investimento analógico na minha vida, eu percebo que vai me dando uma tranquilidade muito grande, porque da onde vem a ansiedade? Na nossa cabeça é da não ação, né? É. Então como é que eu transformo em ação e troco um pouco desses dois lugares de ficar imaginando por tudo que pode dar errado e falar assim, mas o que que eu já posso investir que realmente é importante nas minhas relações e na minha construção? Olha, cara, eu concordo com tudo com você, só tem um ponto de discordância. Pelo menos eu acho que você discorda de mim nesse ponto, que é o seguinte: eu acho que é tudo do jeito que você falou, o diagnóstico é esse, a resposta é essa, só que eu acho sim que tudo que está por trás de tudo é a tecnologia. Entendeu? Porque antes mesmo de existir inteligência artificial, existiam as outras tecnologias. E antes da gente ficar completamente escravo e dependente de tecnologias, nós vivíamos exatamente do jeito que você está propondo que a gente viva. Tá? Então, o que eu acho é que, para mim, no fim das contas, a história é essa. Quando a gente começou a organizar a nossa vida em função do que a nossa tecnologia pode nos oferecer, é que toda essa história aconteceu. E é esse o capítulo que está acabando. Quando você fala que você está querendo ir para o analógico, eu sei que você está fazendo um movimento em relação à natureza, não sei mais o quê. Se você parar para pensar, tudo aquilo que está te atraindo e que está te deixando equilibrado é exatamente como vivia um ser humano comum antes da revolução tecnológica. Bom, eu entendo o que você está falando, e eu, por acaso, estava lendo essa semana, comecei a ler por recomendação eh, do Claude. Do Claude. Chat Isso daí a Trantropic devia financiar esse Este episódio é patrocinado Nada por Claude. Bom, Esse episódio é produzido por Claude, utilizando versões sintéticas das São vozes de Claude Lee, Go e Snow. Eleven Labs. Eleven Labs. não, eu pedi para o Claude me recomendar um livro de ficção para Fiquei com ciúme agora. de ficção para me ajudar no meu sono noturno, né? No sono noturno é bom. E ele me É recomendou por isso que ele não me escreve mais, ele nem fala mais Eu comigo, passei a nem dormir. telefona, tendo ele rupturas nas ele nossas só fala com conversas, esse tal de Claude agora. Não, e eu comecei a ler o livro do Ken Follett, O Mundo Sem Fim. Ah, que espetáculo. E aí você vai vendo aquele cenário, logo no começo do livro, descrevendo mais ou menos, né, Inglaterra, 1340 e pouco, assim. E comparando com a vida que a gente tem hoje, realmente a gente vive uma abundância bestial, assim, é um negócio absolutamente incomparável, expectativas de vida e tudo mais. Então, quando você fala que a tecnologia é a grande mudança, eu acho que a gente oscilou eu acho que a tecnologia, ela enfatizou um sistema que sempre teve presente, que é de uma sanfona, desses sistemas de poder, onde a gente teve mais meio do caminho, ou mais classes médias, assim, e menos onde o poder foi mais concentrado. E é isso que eu consigo ver na história. E acho que nesses últimos 100 anos eu concordo com você que o que acentuou e concentrou mais poder e riqueza foi provavelmente as tecnologias que apareceram e depois, obviamente, os comportamentos humanos que foram como é que eu uso essa tecnologia para concentrar ainda mais capital e tudo mais. Agora, não sei se faz tanta diferença, porque no final das contas, a gente vai voltar para um lugar que, para mim, para ficar de pé na casinha nova, tudo isso vai ter que ser revisto e vai ter provavelmente uma tecnologia presente ali. Então, como é que a gente coexiste num lugar novo com o que você considera o grande vilão Não, dessa não é mudança? isso, não. Aí é que está o ponto. Não é que a tecnologia em si é o vilão.
o vilão que eu coloco é a nossa modalidade de relação com a tecnologia. O que vai Então acontecer vai ter que mudar a nossa relação com a é tecnologia. isso. Tá. E o que eu acho, assim, para mim, assim, eu sou um cara com tudo isso que eu possa dar a impressão, eu sou um cara que acredita que isso tudo segue uma evolução, tá? Eu acho que tem uma evolução aí, não necessariamente uma evolução que nos coloca no lugar principal, mas uma evolução. O meu ponto todo é assim, eu acho que nós não fomos bons senhores desse poder. Nós não utilizamos esse poder muito bem, porque nós funcionamos do jeito que a gente conhece muito bem. Então, é aquilo que até o Sadhguru fala. Nós somos esses seres instintivamente, né, muito primitivos, com poderes de deuses. E esse poder de Deus vem dessa tecnologia toda. O que eu estou dizendo é que no futuro, muito provavelmente, essa tecnologia não vai mais obedecer a gente. E no momento que isso acontecer, isso vai ser muito complexo, mas potencialmente vai ser muito bom, desde que a gente consiga entender que acabou uma certa fantasia, acabou uma certa viagem e que a gente pode se reorganizar a partir de alguma coisa que é mais fundamental dentro da nossa real dimensão. Que não é eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar mais e mais e mais e mais e mais. E de resto, você falou em 100 anos, eu acho que é mais do que isso. Por exemplo, tem estudos muito bons que explicam eh, como todo mundo começou a ter problema de saúde mental a partir da concentração em grandes cidades. Então, e a concentração em grandes cidades aconteceu por quê? Por causa da Revolução Industrial. Então, já era uma necessidade dada pela tecnologia que as pessoas ficassem lá para serem operários, não sei o quê. Todo mundo saiu dos seus vilarejos, todo mundo foi enlouquecendo, porque foi ficando todo mundo concentrado num lugar anônimo, onde o que interessava só era a tua função Exato. dentro da produção econômica, e que isso não faz bem para a cabeça do ser humano. Então, a história vai indo lá para trás. Eu não estou dizendo que a tecnologia é o vilão, eu não estou querendo ser aquilo que chamam ludita, um luddite. Ah, eu sou contra a tecnologia. O que eu acho Então só você é um desaceleracionista. Sabe o que me veio aqui agora? é, Aquele filme do M. Night Shyamalan, A Vila. Você a se lembra vila, desse filme? muito bem. Aquele filme é um paradigma. E o que que é aquilo? É basicamente multimilionários da época, né, resolvem criar uma aldeia, cercada, onde mantém-se os costumes desta época que você está falando, onde não existia tecnologia ainda, e criam vamos dizer, um monstro que cria os limites dessa vila para que ninguém tenha curiosidade de saber o que tem fora. E quem nasce ali não sabe em que tempo está, né. E eu não sei que me veio isso, porque eu acho que eu tenho a impressão de que os movimentos que eu vejo hoje é de construção dessas vilas. O que que são essas vilas? Esses lugares, não onde a tecnologia não existe, mas onde esse contato com o que te nutria antes da Revolução Industrial está presente o tempo todo. E se é possível viver a partir deste lugar. E eu estou vendo uma movimentação grande em direção a esses movimentos analógicos. E eu acho que isso é uma coisa que eu imagino acontecendo com muita frequência daqui para É uma frente. tendência, só que o detalhe todo que está nesse filme presente, assim, esse filme é uma alegoria do que uma neurose é, tá? E então a história toda neurose é você querer viver a vida a partir de uma história velha e você se defender de qualquer experiência que possa questionar a validade da tua história. A vila é sobre isso ali. Uhum. Então, a questão toda é, você tem toda a razão que a gente vai fazer esse movimento já começou décadas e décadas atrás e só vai aumentar. Mas a gente tem o desafio de fazer isso sem fazer uma neurose. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente procura um lugar para se encontrar e se organizar onde as coisas façam mais sentido, mas não entrar na fantasia de que isso é um refúgio e eu tenho que me manter afastado daquilo que está do lado de fora, porque toda e qualquer tentativa de você fazer isso vira uma polaridade que, de novo, provoca uma cisão na psique. Concordo
E vou além, eu acho que você não precisa fisicamente se deslocar para inverter Precisamente. para você inverter essa pirâmide das hierarquias das suas necessidades. Cara, eu acho que aí você fez o nosso Kabem. Nosso Kabem é o seguinte: tudo isso, nós somos em todos os tempos, em todos os lugares, mas na verdade a gente não precisa ir para lugar nenhum, né? É aqui e é agora o tempo todo, porque tudo isso, todas essas leituras, todas essas conversas, tudo isso faz sentido para a gente entender o quanto que é um jogo de espelhos que está só refletindo você de vários ângulos diferentes, tá? Cada uma das tuas relações, cada um dos teus medos, cada um dos teus fantasmas, cada um dos teus sonhos, cada uma das suas simulações, cada uma das suas inseguranças, as tuas depressões, os seus entusiasmos, são só espelhinhos ali dizendo: olha um lado teu aqui. O que você vai fazer com isso? E o nosso desafio é consolidar tudo isso de uma maneira que a gente possa dizer: ok, tá tudo bem. Esse é o desafio. E Foi teu, hein? uma última frase é... Só pra Ele manter a ele hoje tradição. em dia, Eu não, ele não só pra deixar o gol deixa. louco, pra deixar o gol Não louco. deixa, ele Não deixa, que eu quero já virou uma nova uma tradução. nova tradição. É o acabar com o Kabem. sim, mas. Acabar com... Sim, concordo, mas... Que privilégio viver nesses tempos, né? Que privilégio poder falar sobre tudo isso, né? Sim. Que privilégio estar com vocês, tendo essas conversas depois de todos esses privilégio. anos, e vocês ainda me aguentaram. Tempos interessantes. Kabem. People on streets. Chipping around, keep my brains round the floor. These are the days it never rains, but it falls. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Insanity laughs and the pressure we're breaking. Can we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love?
pressure, pressure.